Vamos fazer a prece inicial? Agora gostaria de chamar o palestrante da noite, o Ricardo. Alô. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos se acostumar. Uma hora dá certo. Hoje nós vamos falar sobre carnaval. Como nós sabemos, estamos há poucos dias desta festa que o povo brasileiro tanto gosta de comemorar. Então nós vamos colocar alguns assuntos espíritas relacionados a esse tema. Pessoal, nós estamos tendo um problema com o data show, então pode ser que algumas vezes a imagem suma. Mas não. Inicialmente, nós temos que entender que o carnaval é uma festa popular e nós comemoramos ela. E no Brasil nós temos 4 dias. Tem gente que já começa a comemorar na sexta-feira. E é uma festa que nós temos carros alegóricos, desfiles, enfim, inúmeras coisas. Temos fantasias, diversas coisas. E o que acontece... O ventilador.
Roberto. O Pedro, deixa sem então, você só traz aqui, aí pelo menos eu sigo a cronologia da palestra e aí pelo menos não interfere tanto no... Bom, nós vamos ficar sem o datashow e sem os bonequinhos andando e se mexendo. Eu só vou pedir o datashow, pelo menos a gente segue a cronologia para não sair muito fora de ordem. Seria bom. Seria bom até desligar um aqui. Se puder desligar um ventilador, acho que seria bom. Acho que vai faltar o pendrive só. Tem. Ele tá aparecendo ali. Uma ameaça. Oh. Uma ameaça foi detectada. Bom, como eu disse no início, é um período de folia e boa disposição. Irã Araújo, em seu livro Carnaval, ele relata que a origem das festas carnavalescas, elas não podem ser muito bem estabelecidas. Pedro? Então nós não temos uma data correta e nenhum motivo desta origem. Mas nós sabemos que, antigamente, os romanos, os gregos, gostavam de usar determinados tipos de roupa e fantasia. Uma das versões mais aceitas para a origem do termo carnaval está no dicionário do Frei Domingos Vieira, que relaciona carnaval à ação de tirar. Nós devemos lembrar o quê? Que é o tempo em que não se come carne. Nós iniciamos no cristianismo, e aí nós temos a quaresma, e aí passa-se a não comer carne. Porque muitas pessoas associam que elas podem ter uma conduta errônea o ano todo, e o fato delas não comerem carne fará com que isso atenuará os seus pecados. E nós, como os bons espíritas, sabemos, as coisas não funcionam dessa forma. O fato de você ter uma dieta à base de carnes ou uma dieta à base de vegetais, isto não influenciará a forma com que você age. Nós devemos prestar bem atenção na nossa forma de agir. Não o fato de nós comermos isso ou aquilo. Sim, nós devemos pensar no que nós nos alimentamos para a nossa saúde. Mas... Parece que eu fiquei... Alô? Mas não o fato de que determinados alimentos possam interferir na nossa moral ou apaziguar nossos problemas ou nossos pecados. Nós temos um frevo que muitos lembram. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Muitos já escutaram isso, novos adultos, várias pessoas lembram disso. Daquela música, Me Leva Que Eu Vou, e aí terminamos com atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Só que nós temos um engano nessa frase, porque atrás do trio elétrico vai muita gente que morreu. Porque os espíritos estão presentes no nosso planeta o tempo todo, inclusive nessas festas que nós temos um consumo exacerbado de bebidas alcoólicas,
de drogas, enfim, de outras coisas. Então, onde a luxúria se apresenta de forma grandiosa, espíritos afins se aproximam de todos nós. Espiritismo e o Carnaval. O Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo todo em companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis, seres espirituais, que alguns médiuns conseguem visualizar, recebendo deles boas e más influências, depende do nosso padrão vibratório. Se você estiver bem, espíritos bons lhe acompanharão. Se você não estiver tão bem assim, espíritos do mesmo padrão vibratório irão lhe acompanhar. Tudo isso depende da nossa sintonia. Essa massa de espíritos cresce muito nos dias de realização de festas pagãs, como o Carnaval. De festas onde nós temos um descontrole muito grande. Pessoas que muitas vezes usam uma fantasia ou outras coisas para se extrapolar. Pessoas que se dizem cristãs, dizem espíritas e chegam na hora do Carnaval e esquecem de tudo. Pessoas que dizem e propagam os ensinamentos de Jesus o tempo todo e na época do Carnaval se esquecem. Bebem de forma exagerada, consomem drogas de forma exacerbada e mantêm relações muitas vezes com pessoas totalmente desconhecidas. Então, tudo isso facilita para quê? Para que nós tenhamos vários espíritos de baixa vibração ao nosso redor. Divaldo Pereira Franco estabelece que muitas vezes nós passamos 360 dias mascarados, usando uma máscara. E em 5 dias, se nós pensarmos sexta, sábado, domingo, segunda e terça, nós mostramos quem nós realmente somos. Nós usamos uma máscara para que a sociedade veja e, aparentemente, nos encobrimos numa roupa e para que todos pensem como nós somos. E nessa época do Carnaval extrapolamos, achando que ninguém irá notar. A nós espíritas também é chamada a atenção, porque nós espíritas, principalmente, temos que dar o exemplo. Então não adianta nós oferecermos apoio, carinho, dedicação, estudarmos na casa espírita, chegarmos na aplicação do passe, enfim, palestrantes, enfim, e nós não dermos o devido exemplo. Nós que estamos na condição de espíritas e sabemos da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, e principalmente da reencarnação, nós temos que ser os primeiros a sermos exemplos, a ensinar palavras de conforto, de carinho, porque sabemos que tudo retorna. O que você fizer de bom, retornará para você. O que você fizer de ruim, também. Emmanuel, há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Exemplo, você bebe demais e nesse dia você bate seu carro. Será que a batida, ótimo se for resolvida de uma forma harmoniosa, mas e se não for? Vai lhe custar tempo, dinheiro. E se de repente você tira a vida de alguém? Olha a responsabilidade que nós vamos ter. E muitas vezes por um motivo de alegria. Está todo mundo festejando, então vamos aproveitar. E nós devemos lembrar do nosso dever moral, da nossa condição. Alguém já escutou a seguinte frase? Não jogue o seu nome na lama? Então, por isso,
Você foi uma pessoa reta o ano todo. O carnaval são 5 dias. Podemos ir, claro, o Espiritismo estabelece que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ir lá, claro, mas tudo com consciência, com calma, tranquilidade. É uma festa harmoniosa. Podemos ir ver os trios elétricos, carros elétricos, enfim, tudo que tiver, desde que façamos isso com responsabilidade e com a certeza do dever cumprido e jamais se esquecendo do nosso dever e da nossa responsabilidade. O carnaval não é somente uma festa de cunho material, como se poderia supor, porque nós temos em cidades como o Rio de Janeiro que o carnaval é algo milionário. Os carros alegóricos e as escolas carnavalescas recebem milhões para fazer aquele espetáculo que muitas vezes dura pouco tempo. Nós vemos na televisão, parece que passa tão rápido as escolas desfilando, e ele é profundamente espiritual. Só que a faixa de espíritos que habita ali é a faixa de espíritos inferiores. Porque nós sabemos que, em virtude de tanta aglomeração, de tantas pessoas, de tanta bebida, tanta diversão, isso é uma atração para espíritos inferiores. Por isso nós devemos pensar bem antes de descer, antes de criarmos confusão com nossos familiares naquele momento. No livro dos Espíritos, os Espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Sim, a influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que fantástico, são eles que vos dirigem. Dirigem, mas não são eles que tomam as rédeas da situação. Aquilo que muitas pessoas acreditam, foi um espírito que fez, não, foi você que fez. Muitas pessoas acreditam que o espírito toma o corpo da pessoa e faz com que a pessoa cometa coisas horríveis, e isso não acontece. Nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Os espíritos muitas vezes nos conduzem, nos dirigem. Nós aceitamos a condução e a influenciação dos espíritos. A partir do momento que nós também falamos que não queremos mais a presença desses espíritos perto de nós, negativos, e oramos, eles irão se afastar. A partir do momento que nós aumentamos nosso padrão vibratório, esses espíritos com certeza irão se afastar de nós. Esta festa é geralmente relacionada ao uso irresponsável do próprio corpo, devido ao consumo exacerbado de bebidas, relacionamento de pessoas que muitas vezes não se conhecem e nas tragédias que muitas vezes ocorrem nesta época do ano. Quantos acidentes nós não temos noticiado de pessoas que querem chegar mais cedo para aproveitar a folia do carnaval? Depois que passam esses dias, a televisão relata quantos acidentes tiveram nessa época. E muitas vezes os números cresceram em relação ao ano passado. Foi realizada uma pesquisa. De cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigados. Muitas vezes por ciúmes, intrigas, etc. Coisas banais. Desses 7 casais, posteriormente, 3 transformam essas brigas, o que aconteceu naquele momento, em adultério e num possível separação ou divórcio. Então, aqui nos revela a importância de descermos, eu falo descermos se referindo que muitas pessoas vão ao clube, à avenida, enfim, sabendo que nós estamos ali com família e amigos, não estamos com inimigos ali. Por isso, devemos ponderar nossas atitudes
e pensar bem antes de tudo que iremos fazer. Infestação espiritual. Temos legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos. Esses são atraídos e sincronizam com as mentes desorientadas entre os dois mundos de Manuel Miranda. Ou seja, espíritos perturbadores, se sua mente estiver perturbadora, irão se aproximar de você. Por isso, evite o consumo de bebidas, principalmente. Há no meio espírita uma relação de carnaval e, certa vez, em um programa de televisão, foi dito o significado da verbete carnaval. Muitos dizem pelo início da quaresma, que nós não iremos mais consumir carne. Mas se nós pegarmos a letra, a carne nada vale. O que quer dizer é que o que nós já dissemos antes, se esquecemos do nosso corpo, da nossa moral, da nossa conduta e nos jogamos de corpo e alma. Por isso que toda vez é dita, faça uma oração, pratique mais, auxilie as pessoas, enfim. Quantas pessoas nessa época estão nos orfanatos, estão nas casas de apoio e não podem descer ver os carros alegóricos, enfim, esperando uma visita. E nessa época do ano, há relatos de pessoas que esquecem de visitar parentes em hospitais, pessoas que estão ali enfermas, não recebem visitas. Então nós devemos pegar essa data como algo normal, algo que nós devemos sim prestar bastante atenção, porque muitos acabam exagerando. E nós podemos estar passando por um local e algo acontecer. Então nós sempre devemos prestar bastante atenção neste fato. Mas não devemos se esquecer da assistência àquelas pessoas que necessitam sempre. Andréa Luiz, como esquecer de uma das lições da coleção de Andréa Luiz, em que o autor descreve a migração da falange de espíritos trevosos, mais parecendo sombras que se aproximam das cidades brasileiras nesta época de carnaval. Andréa Luiz relata que o ar chega a ficar irrespirável. Ou seja, nós temos uma falange de espíritos que se aproximam deste momento, deste orbe. Por quê? Muitos fumam no determinado momento, espíritos se aproximam, alcoólatras que exageram nessa época do ano, espíritos irão ali se aproximar. Enfim, muitas coisas negativas ocorrem e inúmeros espíritos vêm até você. O que vemos é que, muito embora se afirme ser o carnaval um extravasador de tensões, muitos dizem, vou me jogar porque passei o ano inteiro trabalhando. Nós não encontramos diminuídas as taxas de agressividades, de neuroses que infestam nossas cidades, as mais diversas, dando-nos isso sim uma somatória de violência urbana, de infelicidade familiar, como jamais ocorreu. Se é um momento de extravasamento, de relaxamento, crimes, violências e outras coisas desse gênero não deveriam ocorrer. Ou se ocorressem, não deveriam ocorrer da forma que ocorre, em números elevados e assustadores. Conclusão. Conforme os conceitos de Bezerra de Menezes e segundo a lei de evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam o nosso estágio de inferioridade,
desaparecerão. Em seu lugar, então, predominarão a alegria pura, a jovialidade, a satisfação e o amor, com o homem despertando para a beleza e a arte, sem agressão nem promiscuidade. Então nós devemos perceber que tudo irá se encaixar para o amor, para a alegria, sem algazarras, padernas, enfim. E o que nós devemos entender disso é que em nenhum momento é dito que a doutrina espírita é contra os festejos carnavalescos, enfim. Mas nós devemos entender que nós devemos ter prudência, ter responsabilidade, ter respeito para com os outros. Quantas vezes nós não vemos aquelas espumas que as pessoas jogam à torta e à direita, em pessoas que não gostam, que são desconhecidas. Enfim, tenha respeito para com o próximo, para que o próximo também tenha respeito com você. E para finalizar, uma citação de Paulo de Tarso. Todas as coisas que me são lícitas, que me são permitidas, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo me é permitido, mas isso convém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam o homem. Por isso, pense nos seus atos. Muito obrigado a todos, muita paz a todos. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, elevar nossos pensamentos ao plano espiritual, que possamos acalmar nossos corações, nossas mentes, para que possamos dar início ao tratamento de passe. Que possamos adentrar a Câmara de Passes, calmos, serenos e tranquilos, para termos nossos problemas, nossas dificuldades sanadas. Lembrando sempre que a continuidade dos trabalhos realizados por essa casa